Em 2004, os oficiais do Irã estavam muito confiantes de que a fábrica de mísseis que construíram dentro da Síria seria um sucesso, pois iria fornecer armas para os membros do Hezbollah no Líbano, já que estava enterrada sob uma montanha que nenhuma bomba de Israel conseguiria penetrar. Mas sem o conhecimento deles, Israel não tinha intenção de destruir essa instalação subterrânea pelo ar usando bombas. Em vez disso, enviaria seus comandos mais habilidosos para invadir a instalação e explodir a fábrica de mísseis por dentro. Estes são os acontecimentos por trás da ousada Operação Many Ways, considerada uma das missões mais brutais e bem-sucedidas dos comandos israelenses na história das Forças Armadas de Israel. Senhor. Boas vibrações. Enquanto o mundo estava focado na guerra em Gaza e nos foguetes lançados pelo Hezbollah em direção a Israel, em setembro daquele ano, uma estratégia secreta do Irã estava se aproximando da linha de chegada. O plano era fabricar mísseis dentro da Síria, perto do Líbano, e fornecer ao Hezbollah um suprimento contínuo de armas que seria difícil para Israel interceptar. O centro desse plano estava escondido dentro de uma montanha. Não era apenas um simples depósito, nem apenas um esconderijo de mísseis. Era uma fábrica inteira capaz de produzir de 100 a 300 mísseis por ano, de acordo com as estimativas do Forças Armadas de Israel. Essa instalação foi chamada de Deep Layer. Ela fica perto da cidade de Masyaf, no noroeste da Síria, a mais de 200 quilômetros de Israel. Ela está enterrada a até 130 metros abaixo do solo e da rocha, como se o Irã tivesse construído uma fábrica sob um prédio de 40 andares e depois cobrisse com uma montanha. Essa é a defesa dela. Mesmo que seja bombardeada do ar, não há garantia de que as máquinas mais internas serão atingidas. É possível que apenas a entrada desabe enquanto a linha de produção embaixo permanece intacta. E esse projeto não foi por acaso. Em 2017, Israel destruiu uma instalação de fabricação de motores de foguete que ficava acima do solo. Então, o Irã mudou de estratégia ao perceber que instalações externas eram fáceis de atingir. Por que não enterrar a próxima instalação no subsolo? O objetivo era simples e claro: aproximar a fábrica do destino final, o grupo Hezbollah no Líbano. Antes era necessário exportar os mísseis e peças do Irã, passar pela Síria e depois levar ao Líbano usando caminhões. A viagem era longa, com muitos postos de controle e várias oportunidades para a Força Aérea de Israel detectar e bombardear a carga. Mas quando a camada profunda entrar em operação, os mísseis serão fabricados dentro da própria Síria, a apenas algumas horas do reduto do Hezbollah. Antes era preciso encomendar de longe, agora já há uma fábrica no bairro vizinho. Quando chegou 2021, a principal escavação já estava concluída e o Irã começou a trazer as máquinas uma após a outra. O interior da instalação tem formato de ferradura e possui 3 entradas. Uma para matérias-primas, outra para mísseis prontos e uma para o pessoal. Ao longo do túnel, há pelo menos 16 salas. Existe uma oficina para a fabricação dos corpos dos mísseis, equipamentos para motores de foguete, sala de pintura e grandes misturadores de combustível sólido. Desde o início, 2 mísseis de teste já foram produzidos com sucesso. A produção de motores de foguete já está em massa, mostrando que não é mais só um projeto no papel. Em breve, toda a fábrica funcionará. Quando isso acontecer, o Hezbollah poderá ter um fornecimento contínuo de muitos mísseis, incluindo armas guiadas de precisão, projetadas para atingir exatamente o alvo. Para Israel, o tempo é o inimigo. A agência de inteligência deles, Mossad, já está monitorando essa camada profunda há muito tempo. Eles sabem a estrutura dos túneis, a localização das entradas e quais máquinas precisam ser destruídas. Mas tem um grande problema. A fábrica é profunda demais para ser destruída por um ataque aéreo comum e quando estiver totalmente operacional, haverá mais guardas, pessoal e mísseis lá dentro. Por isso é preciso agir antes que a oportunidade se feche. Por causa disso, Israel elaborou um plano em que um único erro pode levar a um desastre em larga escala. Eles não vão bombardear a montanha. Eles vão enviar comandos para dentro da Síria. Eles vão pousar perto da instalação. Eles vão abrir as grossas portas de aço, vão entrar no subsolo e explodir a fábrica por dentro. Não há saída fácil, nem esconderijo seguro. Se o radar detectar os helicópteros deles, a missão pode acabar antes mesmo de pousarem, noite de 8 de setembro de 2024.
Numa base aérea em Israel, 120 soldados embarcaram em 4 CH-53 Yassur, enormes helicópteros de transporte que parecem ônibus com rotor. 100 deles são da unidade Shaldag, unidade de comando de elite da Força Aérea de Israel. Eles é que vão entrar na fábrica. Os 20 restantes são da unidade 669, especialistas treinados para resgatar e tratar feridos em meio ao combate. Não esperam um pouso simples nem uma volta tranquila. A unidade 669 leva equipamentos médicos suficientes para montar um hospital temporário. Se alguém for atingido dentro da Síria e eles precisarem tratar lá, toda a força não pode recuar até que a missão esteja concluída. Junto com os 4 helicópteros de transporte, há 2 helicópteros de ataque para apoio aéreo aproximado. No espaço aéreo estão posicionados 21 caças, 5 drones e 14 aeronaves de vigilância. Há mais 30 aviões em Israel prontos para responder caso o plano falhe. É uma grande força, mas eles não podem entrar todos ao mesmo tempo. Se forem detectados pelo radar sírio, mísseis podem atingir os helicópteros antes mesmo dos comandos desembarcarem. Por isso, ao invés de irem direto para a Síria, os 6 helicópteros voaram primeiro sobre o mar Mediterrâneo, longe da costa do Líbano. De lá, eles então viraram em direção à costa da Síria. Ao chegarem à terra firme, estavam quase grudados ao chão. Eles voavam muito baixo para evitar o radar. No escuro, nenhuma luz podia revelar sua posição. Uma altitude errada e eles poderiam ser detectados pelo sistema de defesa aérea. Se voassem baixo demais, poderiam colidir com uma colina ou uma linha de energia, e Masyaf não era um lugar comum. Naquela época, lá estava a segunda rede de defesa aérea mais densa de toda a Síria, perdendo apenas para Damasco. Dezenas de radares e sistemas de mísseis cercavam a região. Havia outro vizinho perigoso, a Rússia. Havia forças e a Rússia tinha seu próprio sistema de defesa aérea na costa da Síria. Então não eram apenas os soldados de Assad que precisavam ser evitados. Se alguém interpretasse mal a entrada deles, o incidente poderia se agravar de uma forma que ninguém conseguiria controlar. À medida que os helicópteros se aproximavam, a manobra de engano começou. Ao mesmo tempo, caças israelenses, drones e barcos lançadores de mísseis atacaram vários alvos na Síria. O que eles queriam mostrar era que aquilo era apenas um ataque aéreo normal, como os centenas de ataques que o exército sírio já tinha visto. Enquanto os operadores de radar estavam atentos aos caças, helicópteros carregando 120 soldados se aproximavam discretamente por baixo. Também foram realizados ataques para afastar as forças sírias da instalação. Bombardearam algumas rotas e locais que poderiam ser usados como caminho para reforços sírios. Era necessário confundir o inimigo, cortar seus movimentos e ganhar cada minuto que os comandos precisassem. O voo da costa até a camada profunda levava 18 minutos. 18 minutos em que nenhum erro podia acontecer. Eles não foram vistos. Ao se aproximarem da instalação, o primeiro helicóptero Yassur desceu primeiro e deixou os comandos próximos à entrada principal. Ao mesmo tempo, 2 helicópteros pousaram em outra posição com vista para o centro de pesquisa. O 4º helicóptero de transporte ficou para trás por enquanto. Depois de alguns minutos, ele se aproximou e desembarcou forças adicionais. Depois disso, os 4 Yassur voaram para longe e se esconderam em locais separados. Lá, eles esperariam por mais de 2 horas. Não havia helicóptero de prontidão ao lado dos comandos. Não havia evacuação rápida caso o inimigo aumentasse de repente. Em terra, os comandos Shaldag se dividiram imediatamente. Um grupo ocupou a parte mais alta do local e lançou um pequeno drone. O outro começou a vigiar o perímetro. A equipe de assalto foi direto para a entrada e encontrou 2 guardas. Começou o tiroteio e, à distância, dezenas de soldados sírios estavam se aproximando deles. A equipe de assalto rapidamente derrubou os 2 guardas na entrada. Mas isso não significava que o local já estava seguro. Na parte mais alta da montanha, uma equipe Shaldag observava a área usando um pequeno drone. Eles viam os movimentos nas estradas e áreas escuras do centro de pesquisa em suas telas. Eles eram os olhos de toda a força e também seriam os que impediriam qualquer um que tentasse se aproximar. Do lado de fora, a equipe de perímetro montou a defesa. Metade dos comandos estava voltada para longe da fábrica, vigiando cada possível passagem dos soldados sírios. A outra metade ficou de frente para o primeiro grande problema da missão, uma porta de aço grossa e pesada. Todas as noites, os funcionários fecham as 3 entradas da camada profunda. Como a fábrica ainda não está totalmente operacional, há menos guardas do que o normal e nenhum trabalhador lá dentro. Isso é uma boa notícia. A má notícia
notícia é que as portas foram feitas para não serem facilmente abertas, nem mesmo com explosivos. No entanto, os comandos israelenses estão preparados para todo tipo de problema. Eles treinaram por 2 meses usando modelos da instalação. Repetidamente estudaram o pouso, a entrada, a colocação de explosivos e a evacuação. Mas o campo de treinamento é diferente da situação real na Síria. Lá, cada minuto desperdiçado dá tempo ao inimigo. A equipe de assalto tentou entrar pela entrada de logística, a porta que leva aos escritórios, e está conectada à área de produção. Eles usaram equipamentos especiais para forçar a porta a abrir. A porta não cedeu. 10 minutos se passaram, 20, 30. Enquanto eles tentavam arrombar a porta de aço, a equipe de vigilância continuava vendo forças se movendo ao redor. Soldados sírios estavam se aproximando do centro de pesquisa. No ar, caças e drones israelenses continuavam atacando estradas e posições que poderiam ser usadas por reforços. Não se podia deixar uma grande força chegar à montanha. Se os comandos forem cercados, não terão helicóptero para evacuação imediata. Os helicópteros Yassur permaneciam escondidos à distância. A unidade 669 está esperando dentro desses helicópteros, junto com macas, remédios e equipamentos que podem ser usados como hospital temporário. Mas a ordem é clara: mesmo que alguém se machuque, ninguém sai até que a fábrica seja destruída. 40 minutos, a porta ainda está fechada. Em uma missão como essa, o inimigo não é só a bala, mas também o tempo. Barulho, cansaço e o medo de que talvez a informação que eles têm esteja errada. E se o aço for mais grosso do que esperavam? E se eles não conseguirem abrir? E se toda a operação parar justamente na porta? Quase 50 minutos depois, finalmente a entrada de logística cedeu. Com ferramentas especializadas, o primeiro grupo entrou na área escura da instalação. Eles deixaram os escritórios e seguiram rapidamente para as 2 entradas principais da linha de produção. Mas ambas também estavam trancadas. Foi aí que surgiu um dos detalhes mais impressionantes da preparação deles. A inteligência israelense sabia que havia empilhadeiras dentro da instalação. Por isso, antes da missão, alguns comandos foram treinados e certificados para operar empilhadeiras. No meio da invasão, sob a montanha do inimigo, eles operaram as máquinas que pertenciam ao próprio Irã. O motor roncava enquanto a empilhadeira empurrava as barreiras pesadas. As 2 portas foram se abrindo lentamente. Ao mesmo tempo, os explosivos chegaram. A equipe trouxe cerca de 300 quilos de explosivos. Eles também trouxeram um quadriciclo do helicóptero para transportar rapidamente as bombas para dentro. Na frente deles estava aberto o túnel em forma de ferradura, com 16 salas, dezenas de máquinas e toda a linha de produção de mísseis do Irã. Agora eles devem explodir tudo antes que o exército sírio chegue de vez. 50 comandos entraram no túnel de produção. Do lado de fora, 50 soldados ficaram para vigiar a área e impedir que os soldados sírios se aproximassem. O mundo deles era dividido. Dentro, lutavam contra o tempo. Fora, contra o inimigo que se aproximava. A equipe de explosivos avançou em um quadriciclo. Eles levavam cerca de 300 quilos de explosivos, suficientes para destruir as máquinas, mas era preciso colocá-los no local exato. Não podiam simplesmente deixar as bombas no meio do túnel. Era preciso destruir o próprio coração da fábrica. Um a um, os comandos entraram em pelo menos 16 áreas de produção. Salas onde viram as peças usadas na fabricação dos corpos dos mísseis, motores de foguete e outros equipamentos para a linha de montagem. Mas 3 máquinas eram os alvos mais importantes. Os grandes misturadores planetários usados na fabricação do combustível sólido para foguetes. Se só o corpo do míssil for destruído, pode ser trocado. Se uma parede cair, eles podem cavar de novo. Se os misturadores e a linha de produção forem destruídos, retomar as operações será difícil. Por isso, colocaram bombas em cada máquina crítica. Eles se movem rapidamente. Quanto mais fundo entram na instalação, mais longo fica o caminho de volta. Se uma bomba explodir cedo, o próprio túnel por onde entraram será o túmulo deles. Do lado de fora, a equipe de vigilância continua monitorando as pessoas e veículos em movimento. Há forças sírias tentando se aproximar de várias direções. A posição deles é imediatamente informada às aeronaves acima. Explosões sucessivas ocorrem perto de Masyaf. As estradas, posições e rotas que podem ser usadas por reforços estão sendo atingidas. Durante a incursão, aviões israelenses usaram 49 munições para impedir a aproximação de soldados sírios. Mas um ataque aéreo não pode impedir tudo para sempre. Cada explosão do lado de fora lembrava aos comandos lá dentro que o tempo deles se esgotava. Enquanto os últimos explosivos eram instalados, outra equipe procurava por documentos na instalação.
Eles conseguiram obter inteligência que, segundo o exército israelense, indicava que a camada profunda estava quase pronta para operar. Eles não apenas encontraram os planos, as máquinas já estavam lá, as peças já estavam lá e já haviam produzido mísseis de teste. Faltava só um passo para isso virar uma linha de suprimento do Hezbollah. A equipe de explosivos conectou todas as cargas a um detonador remoto colocado perto da entrada. Com apenas um toque, toda a linha de produção seria destruída ao mesmo tempo. Ainda não podiam acioná-lo, era necessário que os 50 comandos saíssem da montanha antes. Depois eles precisavam se reunir na zona de pouso enquanto as forças sírias se aproximavam. Toda a equipe recuou um a um. Eles subiram com os documentos recuperados, mas deixaram o quadriciclo e alguns equipamentos. Pelo rádio veio a mensagem aguardada. Os helicópteros estavam voltando. Um a um, os comandos saíram da camada profunda. Atrás deles, cerca de 300 quilos de explosivos já estavam presos às máquinas. Tudo estava conectado ao detonador remoto segurado pelo especialista-chefe em explosivos do Shaldag. Só faltava um aperto de botão, mas eles precisavam primeiro chegar à zona de pouso. Todos os 100 comandos do Shaldag se reuniram rapidamente, e no ar, as aeronaves israelenses continuavam atacando para impedir os reforços da Síria. Depois de 2 horas e meia em solo, eles ouviram o som dos rotores. 4 helicópteros Yassur chegaram de seus esconderijos. Dentro dos helicópteros, 20 membros da unidade 669 estavam em alerta, trazendo remédios, macas e equipamentos de emergência para possíveis feridos. Ninguém precisou de maca e nenhum soldado se feriu durante toda a operação. Os comandos embarcaram rápido, deixando para trás alguns equipamentos sem importância. O essencial era que todos estavam inteiros e já haviam deixado a montanha. Enquanto os helicópteros partiam, o especialista em explosivos ainda observava a entrada da camada profunda. Depois ele apertou o detonador. As cargas explodiram todas ao mesmo tempo lá dentro. Como havia material explosivo do combustível de foguete armazenado na instalação, estimou-se que a força da explosão foi equivalente a 1 tonelada de explosivos. Os comandos não apenas viram isso, eles também sentiram. Segundo os soldados, parecia que houve um pequeno terremoto. A montanha tremeu enquanto a linha de produção do Irã desmoronava sob ela. Não havia tempo para assistir ao resultado. Os helicópteros seguiram direto de volta para a costa. Voaram sobre o Mediterrâneo e depois voltaram para Israel. Quase 1 hora depois, centenas de soldados sírios chegaram à instalação, mas já era tarde demais para eles. De acordo com as forças de defesa de Israel, cerca de 30 guardas e soldados sírios foram mortos durante toda a operação. Já a mídia síria relatou um número menor. 14 mortos e 43 feridos, mas o que está claro é que desde então a camada profunda nunca mais foi usada como fábrica de mísseis. Segundo Israel, os documentos encontrados confirmaram que o local estava prestes a operar. Mais tarde, após a queda do regime de Assad, as forças do Irã também se retiraram da Síria. Israel chamou a operação de Operação Muitos Caminhos, um codinome que eles não explicaram ao público. Naquela noite, não foi apenas uma fábrica que foi enterrada pela explosão. Junto com ela, desmoronou o plano de 7 anos do Irã de transformar uma montanha na Síria em uma linha de montagem de mísseis. O Irã achava que 130 metros seriam suficientes de pedra e terra para tornar a camada profunda intocável. Eles estavam errados porque se a bomba não conseguisse entrar, os soldados de Israel entraram lá dentro. E ao nascer do sol, a montanha ainda estava de pé, mas a fábrica escondida embaixo dela estava destruída. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com os outros e se inscreva no canal. Assista também aos vídeos à direita para gastar ainda mais do seu tempo.